Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo da educação dos sentimentos, através dos ensinamentos de Jesus, constante no seu Evangelho, trazido por João. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, versículo 17 ao 27, chamado Martírio e Crucificação. Então nós vamos fazer a leitura para que a gente possa compreender cada passagem dessa e logo em seguida a gente passa para os esclarecimentos necessários para que a gente possa consolidar o nosso entendimento a partir das explicações de Emmanuel e outras obras que podemos trazer à luz do nosso entendimento. Então diz João: e carregando ele próprio a cruz, saiu em direção ao local chamado Crânio, que se diz em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, ele com outros dois de um lado e de outro, e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e o colocou sobre a cruz, que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar onde estava Jesus era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os sumos sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma parte para cada soldado, e também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida por inteiro de alto a baixo. Disseram então uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela para saber de quem será, a fim de que fosse cumprida a escritura. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha vestimenta lançaram a sorte. Assim, portanto, fizeram os soldados. Estavam de pé junto à cruz a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria de Magdala. Então, ao ver Jesus, sua mãe, de pé ao seu lado, o discípulo que ele amava, disse: mulher, eis o teu filho. A seguir ao discípulo: eis a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Então vejam que essa é a passagem, martírio e crucificação, e ela é cheia de símbolos, cheia de orientações, a partir do entendimento desses símbolos que nós vamos tentar explicar aqui, para ver o que a gente traz de ensinamento, para ver quais são os novos sentimentos tratados nesse Evangelho que poderá fazer a condução mais tranquila, mais amena de nossas vidas. E também compreender que Jesus, em todos os instantes, era ensinamento. Nenhum de seus atos, como já dissemos anteriormente, passou despercebido. Alguns deles, até hoje, ainda estamos repousando as leituras sobre eles para compreender o que Jesus queria dizer com tudo isso. Mas a gente vai lendo, vai relendo, começa a ler outros evangelistas que tratam dos mesmos assuntos e a gente vai abrindo a percepção que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente compreende a natureza de Jesus e o seu papel entre nós, nós começamos a compreender que a sua verdade deve ser a nossa verdade, que a sua boa intenção em nome do amor, palavra divina, era a nossa salvação. Era fazer com que a gente saísse de todas as práticas anteriores e nos voltássemos à única prática, a prática do amor, para que nós centralizássemos o nosso pensamento em um único objetivo: amar o próximo como a si mesmo. Porque já amávamos a Deus, embora de forma distorcida, mas ainda precisávamos ampliar esse conceito, ampliar esse conhecimento. Então vejamos que logo no início, ele fala da crucificação de Jesus entre 2 ladrões.
Por que ele estava ali naquele momento, naquela crucificação? E quem era aquele bom ladrão, como chamado pelo Humberto de Campos, que estava ali lhe pedindo misericórdia, enquanto o outro blasfemava? Em que posição nós estamos do lado de Jesus? Nós somos aqueles que estamos buscando a nossa redenção, estamos buscando os seus ensinamentos, o seu auxílio, o seu perdão, ou nós somos aquele que ainda estamos blasfemando, aquele de pouca crença, aquele de pouca fé ou quase nula? Qual é o nosso papel ao lado de Jesus na hora da nossa morte? Estamos passando pelo processo de vida, na oportunidade de refazimento, de reparação. E o que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Será que nós vamos deixar para chegar no último instante e fazer o pedido da misericórdia? Ou nós podemos fazer com que isso seja mais brando hoje no momento em que estamos vivendo? Então é melhor que nós possamos passar a compreender que há uma vida toda para a mudança, para a transformação. Que deixar para isso ao último instante pode ser tardio. Não que isso não vá fazer diferença, porque o que a princípio demonstra para todos é que eu posso ter uma vida toda de erros e no último instante eu peço perdão e eu estou salvo. E a gente vem reconhecer que não é bem assim. Jesus aceita o seu perdão, entende, reconhece. Ali não foi só uma compaixão de Jesus naquele ato, mas Jesus compreendeu que no íntimo do seu coração existia uma necessidade muito grande de transformação, enquanto que o outro ainda não existia. Reparem que Jesus não condena o outro apesar dos seus erros. Jesus espera a oportunidade dele se reconhecer errante, enquanto que o outro reconhece. O que a gente precisa tomar consciência é que aquele momento era a primeira etapa daquele bom ladrão. Quando ele pedia o perdão, quando ele pedia para entrar no reino dos céus. Ele estava ali numa agonia e precisava sentir-se melhor. Precisava fazer com que a sua vida se tivesse menos sofrimento. É a hora que a gente corre para Jesus, né? Mas se eu levei uma vida toda de erros, eu preciso lembrar que eu preciso reparar tudo isso. Em que situação, em que momento aquele bom ladrão ele fará essa reparação? Dentro dos nas nossas crenças, dentro da lei de ação e reação, dentro do princípio de reencarnação, a gente compreende que haverá uma oportunidade de fazer uma vida diferente. Que nós já estamos nessa oportunidade porque pedimos essa misericórdia ao Senhor um dia para que nós pudéssemos fazer tudo diferente. As responsabilidades novas que se lhes passariam nos ombros de modo a cimentar a união com o Salvador. Então ele precisa de uma nova oportunidade, porque naquele momento ele estava ali se juntando a Jesus. Ele estava ali tentando cimentar a sua união com Jesus, como nos diz Emmanuel lá no Pão Nosso, no capítulo chamado No Paraíso. Ele precisava, primeiramente, do reconhecer, e ele reconhece o seu erro, mas precisará da reparação e precisará, em seguida, fazer com que ele se convença, que ele entenda que é necessário fazer uma vida diferente. Aí vem a lei da reencarnação. Então a gente começa a compreender que desde o instante em que nos rendemos ao desígnio do Senhor, aceitando sinceramente os seus desígnios, os seus mandamentos, eu preciso mergulhar nesses mandamentos, eu preciso entender Jesus para que eu possa buscar a minha regeneração. Então é buscando Jesus, ainda que seja na dor naquele último momento da crucificação, ou se eu posso fazer isso antes. Quanto antes melhor eu fizer, para mim será mais proveitoso. O resultado de tudo isso vai colaborar com a minha redenção. Então que eu seja este bom ladrão, mas que eu seja pelo menos antes essa renovação e não deixar chegar nos últimos momentos. Quantas coisas boas eu deixei de fazer porque não reconhecia Jesus, porque não compreendi da sua caridade. E quantos irmãos estão aí a nosso auxílio e aguardando para que eu possa me regenerar, para que eu possa aprender dos ensinamentos de Jesus e buscar por eles também
Essa é a nossa responsabilidade. É isso que Jesus espera de cada um de nós, para que a gente possa fazer com que toda a humanidade avance. Nós dizemos hoje que nós somos esses novos apóstolos de Jesus, para que possamos levar todos aqueles que conhecem menos do que a gente. E nós não estamos prontos porque somos cheios de um passado, de marcas, de sequelas. Nós estamos reparando a cada reencarnação um erro, mas que nós possamos não errar mais. Que nós possamos fazer uma vida de construção, edificando aquela casa, aquela igreja dentro do nosso coração, a partir da nossa intimidade, a partir da nossa parceria, a partir da nossa comunhão com o Senhor. E mais adiante a gente vem observar uma outra passagem que nos traz grandes ensinamentos com relação à inscrição de Pilatos junto à cruz de Jesus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos passou vários momentos tentando tirar de Jesus algum erro, tentar identificar nele alguma coisa que justificasse aquela crucificação. E ele não encontrava. E ele dizia, como nós já estudamos aqui nos capítulos anteriores, que ele dizia a Jesus: eu posso te salvar. O que tu fizeres? Então, quando ele traz essa inscrição junto à cruz, ele reconhece, ainda que aqueles judeus que estavam entregando Jesus para a crucificação não reconhecessem isso, Pilatos, no seu íntimo, ele reconhecia. E ele dá isso tudo, ele dá essa realeza a Jesus que os judeus não aceitaram, que os sacerdotes naquele momento negavam. Mas eles também estavam ali lavando as suas próprias mãos. A gente diz que Pilatos lavou as suas mãos, mas os sacerdotes lavaram, os fariseus judeus que condenavam Jesus naquela época também estavam lavando as mãos, porque estavam deixando a responsabilidade para o outro. Eu não quero carregar Jesus comigo, eu quero deixar que o outro carregue. Eu lavo as minhas mãos. E o que eles queriam? O que eles entendiam? Eles não reconheciam Jesus com essa realeza toda. E eles dizem para Pilatos: escreve aí que ele disse que eu sou o rei. Qual é a diferença? Mas eles estavam tão presos aos costumes farisaicos daquela época, e que eles não abriam mão. Eles estavam tentando ali fazer remendos e não estavam conseguindo. E levavam tudo isso para Pilatos. Qual é a diferença dessa realeza? Então vejam que Pilatos, no íntimo ele reconhece essa realeza de Jesus, mas ele não coloca isso tudo para fora, ele não defende isso. Somos nós lá no fundo a gente acredita em Jesus, a gente acredita nos seus ensinamentos, no seu poder de transformação, mas somos nós que queremos mudar da nossa forma. E ele entrega Jesus aos judeus daquela época. Então que nós possamos tirar do íntimo do nosso coração essa certeza, mas que nós podemos fazer isso com mais praticidade, que nós possamos acreditar nisso que está no fundo do nosso coração. Não façamos como Pilatos, que reconhecia essa realeza toda, mas não teve a coragem, porque colocava ali em choque toda a sua própria realeza, o seu império. Ele devia satisfações a César. O que ele diria a César naqueles rumores todos que estavam acontecendo naquela região de Jerusalém? Aí a gente vê lembrar da coroação de Jesus, a sua coroa de espinhos. Aí a gente vem trazer uma passagem de Emmanuel chamada A Coroa, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz: naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento, de trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição. Então vejam que Pilatos não queria perder a sua coroação. E Jesus vem nos lembrar que essa coroação, essa coroa da terra, ela é toda de espinhos. Por mais que não percebamos que essa coroa pode ser nos destituída em algum momento, porque são todos bens da terra para o cumprimento das nossas provas, dos nossos desígnios. E Pilatos não abriu mão disso. Jesus está ali com aquela coroa e ele diz: essa coroa que tu me dás é a coroa daqui da terra.
Eu te prometo uma coroa melhor, eu te prometo uma realeza muito maior, eu te prometo a verdadeira felicidade que eu disse que não é deste mundo, mas ao mundo do qual eu pertenço. E aí mais abaixo, quando a gente vê, né, os soldados, quando crucificaram, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes. Né? A túnica, porém, era sem costura, tecida por inteiro, de alto a baixo. Então a gente vem observar que por que essa túnica ela era inteira. Né? Naquela época se dizia que apenas os sacerdotes, apenas os nobres possuíam as túnicas sem nenhum remendo, E a de Jesus era exatamente assim. Mas o significado dessa túnica para Jesus, para nosso entendimento, era a sua vida de intenso amor, sem emendas. Né? A gente vem lembrar a passagem lá da parábola, né? Do pano velho em pano novo, do vinho novo em odre velho, quando os discípulos de João Batista perguntavam a Jesus por que eles jejuavam, os discípulos de Jesus não. E aí ele conta exatamente essa parábola para mostrar para eles que todas aquelas práticas que eram farisaicas daquela época não valia mais naquele momento. Ele estava levando uma boa nova, ele estava levando uma vida diferente para todos aqueles que viviam ali e para nós hoje, onde nos encontramos. Né? Do que adianta pegar um tecido novo para remendar um pano velho? Ele rapidamente vai forçar o rasgo de novo. Então a doutrina de Jesus não permite emendas. Ou eu amo, ou eu amo. Não existe amar pela metade. Ou eu sou caridoso, ou eu sou caridoso. Não existe caridade pela metade. Eu tenho que ser fraterno por inteiro. E essa era a nova doutrina de Jesus, que vinha apagar todo aquele remendo. Não fazia sentido os fariseus daquela época querer remendar todas as suas doutrinas, puxando alguns ensinamentos de Jesus, porque Jesus é inteiro. Ele é uma vida de honra o tempo todo, que é essa que ele traz para a gente. Ele é levado até o Calvário porque ele não desfaz os seus ensinamentos. Então que nós possamos vestir essa túnica de Jesus, que nos traz ensinamentos completos, que não admitem emendas, que não admitem alterações. Né? Ele vem trazer para a gente uma única igreja com um único ensinamento, que não vale as distinções todas em que nós estamos envolvidos hoje. Que nós temos que buscar a essência do cristianismo, que é o ensinamento do amor, que é o ensinamento da paz. E aí ele vem dizer mais, não a rasguemos, mas lancemos a sorte para saber-se de quem será. Então veja que nós estamos buscando Jesus pela sorte. Né? Estão lançando Jesus para a sorte de alguém. E nós estamos querendo pegar isso como sendo um sorteio. Quando estou envolvido nas minhas dores, nas minhas angústias, nas minhas solidões, eu estou tentando buscar Jesus para sanar isso como a sorte. Vejam que eles jogaram para a sorte. E a gente traz ensinamento de tudo isso. Que eu possa buscar Jesus não para sanar, não para trazer a sorte para aquele momento, mas para trazer a sorte para a vida eterna, para trazer a sorte para que eu mude realmente o meu ponto de vista, para que eu mude realmente o meu comportamento, para que eu não me permita chegar até o Calvário, até a cruz, naquele instante, somente aquele instante, pedir o perdão de Jesus. Que eu possa fazer tudo isso antes, que eu possa reconhecer Jesus na minha vida como o Redentor, como aquele que realmente eu posso acreditar, confiar. Jesus passou por tribulações, passou por insulto, por injúrias, passou por sacrifícios e se mostrou aos discípulos em sua redenção, em sua ressurreição. Então é esse ensinamento que ele vem nos trazer, que nós possamos realmente acreditar e não aceitar mais qualquer tipo de remendo nas nossas vidas, que nós possamos realmente mudar por inteiro. E aí mais adiante a gente vem ver a composição de quem estava ali ao pé da cruz. Estava sua mãe, a sua irmã, a mulher de Clopas, ou de Joana de Cusa, né? Maria Magdala também estava ali. E aí são as mulheres do Evangelho. Onde estavam os homens que seguiam Jesus? Onde estavam todos aqueles que foram curados pela véspera, que foram os beneficiários da véspera, como diz Humberto de Campos? Nenhum estava ali. Todos estavam voltados nas suas
emoções, nas suas fragilidades, nas suas culpas, né? Assim como vimos o Pedro que esteve até aquele momento, assim como vimos o Judas, né? Que estava buscando uma saída, uma punição para os seus próprios erros. Quem estava ali? Quem realmente acreditava, apesar de ver aquela dor toda, mas tinha a esperança. E eis que Maria, naquele momento de dor, e Jesus consegue compreender o seu pensamento, porque ela achava que estava perdendo o amor de sua vida naquele momento, e Jesus ali diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Jesus está dando a entender que o amor é universal, que eu posso amar outras pessoas tanto quanto eu amo aquele que está comigo no momento da minha jornada. Jesus está dizendo ali que a obra dele será continuada, porque se ela precisa de um filho que está fazendo essa obra, ele entrega esse novo filho que é João, que vai dar continuidade a toda a sua obra. E a mesma coisa ele diz para João, quando ele se sente ali abandonado. E ele diz: eis aí a sua mãe. Jesus dá para ele uma mãe, que é aquela mãe que consola, aquela mãe que nos traz esperança. Jesus mostrar para ele que ficaria na terra naquele momento aquela sua genitora, que teria a mesma paz, que teria os mesmos ensinamentos, que teria a mesma bondade no coração que ele teve para com todos. Então eles não estariam abandonados, porque ali entrelaçados entre eles, fortalecidos na fé de Jesus, eles estavam dando continuidade à sua obra. Então que eu possa ver Jesus como uma obra que está continuando até hoje. Então eu tenho acesso a esses ensinamentos até hoje, porque ele não parou com a crucificação. Nós às vezes costumamos aceitar Jesus, vimos toda a sua trajetória, todo o seu martírio, mas a gente para exatamente ali, porque contamos isso como um fato histórico, quando na verdade precisamos trazer isso para a nossa vida. Ele disse até ali qual é o ensinamento, qual é o caminho. E o que é que eu estou esperando? Que eu possa seguir isso também, que eu possa buscar a sua luz. Se eu estava até aquele momento ali ao pé da cruz, e estava desesperado porque estava perdendo o Cristo, ele diz: não, eu estou aqui. Ele parte do mundo com os braços abertos. Ele parte no mundo aos braços de uma cruz que está de braços abertos para nós. Ele continua a sua jornada, para que a gente possa não estar desesperançado. Porque o que ele veio pregar foi o amor, e ele ali naquele momento ele desfaz não o laço familiar, ele desfaz ali o laço físico, mas a gente pode se unir um ao outro com esse mesmo amor. Ele está dizendo ali: olha, te alia aquele outro que precisa de fortalecer o seu sentimento, né? Busca aquele como filho, busca aquela como mãe, porque são sentimentos grandiosos, e se eu sinto falta desse amor, eu posso reconstruir ele na minha vida a partir do próximo que se apresentará no meu caminho, para que eu não possa deixar a vida desfeita, para que eu possa compreender que onde há pessoas, há oportunidade de amar. Então, meus amigos, essa era a mensagem que nós gostaríamos de trazer hoje para a nossa educação dos sentimentos, para que a gente possa compreender melhor qual foi o ensinamento de Jesus a partir de todo esse momento da crucificação. E nós reconhecemos hoje quantos ensinamentos, quantas transformação para o nosso sentimento nós encontramos nessa passagem, que embora envolvida por dores, mas de grandes ensinamentos para cada um de nós. Então aqui eu deixo meu abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.